Nascido em 2 de março de 1955, filho de um fabricante pobre de tatame na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, em uma família de 9 filhos, Shizuo Matsumoto, nome verdadeiro de Asahara, sofria de uma cegueira quase total, vítima de um glaucoma congênito. Frequentou, a partir dos 6 anos, uma escola para deficientes visuais. De acordo com testemunhas, desde cedo ele era movido pela ambição e tinha uma sede de poder muito forte, assim como uma tendência para dominar e manipular, características que marcaram os 13 anos que passou no centro de ensino. Depois de se formar na escola, estudou acupuntura e farmacologia. Asahara concluiu os estudos aos 19 anos, próximo dos 20, em 1975, com o diploma de acupunturista. Logo depois, prestou exame para a prestigiada Universidade de Tóquio, para o curso de medicina, porém não foi aprovado. Após uma tentativa de ser médico, ele tentou entrar para a política. Em 1978, se casou com Tomoko, com quem teve 4 filhas e 2 filhos. Antes de se casar, Asahara abriu uma clínica de acupuntura na periferia de Tóquio e ganhou muito dinheiro vendendo plantas medicinais. Mas a comercialização do que era apresentado como produto milagroso rendeu seus primeiros problemas com a polícia em 1985, ou seja, o fechamento de sua clínica e sua prisão. Durante esse período, Asahara havia se tornado membro de uma pequena religião nova, a Agnoshu, um movimento com fortes elementos hindus e budistas. Após seu julgamento, em um período de crise espiritual, ele estabeleceu sua nova religião. Em 1984, fundou uma primeira seita religiosa em Tóquio e que, em 1987, mudou de nome para Aum Shinrikyo. Em português, seria Verdade Suprema. Asahara começou a distribuir folhetos, a pregar nas esquinas, a ensinar yoga e também a curar através do uso de fitoterápicos. Seu apartamento, de um quarto no bairro de Shibuya, em Tóquio, era usado como sede. No início, sua seita misturava crenças hindus e budistas, mas depois incluiu no caldeirão algumas profecias cristãs e judaicas, tudo com um pano de fundo de visões apocalípticas. Shoko Asahara, seu suposto nome completo, declarou ser, ao mesmo tempo, Jesus Cristo e o primeiro iluminado a chegar à Terra depois de Buda. Em 1989, Aum, sua seita, ganhou status de organização religiosa no Japão, dada pelo governo metropolitano de Tóquio. Assim, atraiu dezenas de milhares de seguidores pelo mundo. Asahara escreveu livros e chegou a dar palestras em universidades. Muitos dos entusiastas da seita eram, inclusive, estudantes de renomadas instituições japonesas. Por conta de sua seita ter sido promovida à organização religiosa e com a atenção que estava recebendo de várias pessoas pelo mundo, Asahara começou a se chamar Santo Papa, Salvador do país ou Cristo de Tóquio. Corpulento, o mestre espiritual vestia uma túnica diante de seus fiéis, que, por respeito, não podiam olhar para o rosto do sábio, com exceção daqueles mais importantes. Mas seu discurso não o impediu de preferir o luxo à austeridade.
amante dos carros de luxo e das mulheres, não hesitava em viajar de primeira classe e teria supostamente tido filhos fora do casamento. Seus devotos discípulos eram submetidos a uma dura disciplina. Eram obrigados a usar uma espécie de capacete especial com eletrodos que, supostamente, difundiam as ondas cerebrais do mestre. Em 1990, ele e um grupo de seguidores tentaram, sem sucesso, serem eleitos para a Câmara dos Conselheiros, a Câmara Alta do sistema legislativo japonês, algo semelhante ao Senado no Brasil. Sem conseguir a posição social desejada, o desejo de vingança o levou a uma descida ao inferno, para a qual arrastou os discípulos da seita. Asahara começou primeiro com pequenos ataques indiscriminados e aleatórios. Além dos pequenos ataques, a seita tentava atrair novos fiéis. As atividades de relações públicas da seita incluíam quadrinhos e desenhos animados que tentaram amarrar suas ideias religiosas populares a temas de animes e mangás, como missões espaciais, armas poderosas, conspirações mundiais e busca pela verdade final. Com isso, foram 10.000 fiéis convertidos para a seita, incluindo engenheiros e médicos que produziram produtos químicos para a seita. Voltando aos ataques, prevendo o apocalipse, Asahara afirmou que matar pode ser útil às vezes. De modo paralelo, admitia sentir admiração pelo sarin, o gás de combate inventado pelos nazistas, como demonstram artigos publicados em suas revistas. Um ano antes do ataque ao metrô de Tóquio, que abalou profundamente a percepção dos japoneses sobre calma e a segurança do país, 8 pessoas morreram em Matsumoto, no norte do país, e mais de 600 pessoas ficaram feridas num ataque que hoje se sabe que também foi cometido pelos homens da seita Aum Shinrikyo. Antes do incidente de 20 de março, os membros da seita estavam envolvidos em vários crimes mortais que não foram solucionados pelas autoridades japonesas até começarem a investigar o ataque de gás ao metrô de Tóquio, onde a seita ficou conhecida. Em junho de 1994, o sarin foi usado em um ataque em Matsumoto, como eu disse anteriormente. Mais específico, na prefeitura de Nagano, a cerca de 175 quilômetros a noroeste do centro de Tóquio. Lá, o agente foi liberado de um caminhão estacionado perto de um complexo de edifícios, matando 7 pessoas na hora e uma 8ª vítima em 2008, e ferindo outras 500 pessoas. Mais tarde, foi revelado que o gás havia sido encenado na tentativa de matar 3 juízes que estavam presidindo um processo judicial que havia sido instaurado contra a seita. Os juízes sobreviveram, embora tenham sido feridos no ataque. Na manhã de 20 de março de 1995, 5 homens entraram no sistema de metrô de Tóquio, cada um com um saco de sarin. Cada um embarcou em uma linha separada do metrô, com todos os 3 em direção à estação Tsukiji, no centro de Tóquio. Praticamente ao mesmo tempo, cada membro jogou as suas malas de sarin no chão do vagão, perfuraram antes de sair do trem e, ao saírem da estação, deixaram a cena em um carro de fuga. Quando o líquido nas sacolas começou a vaporizar, a fumaça começou a afetar os passageiros. Os trens continuaram em direção ao centro da cidade, o passageiro deixando os vagões em cada estação.
a fumaça era espalhada a cada parada. Muitos dos indivíduos que foram atingidos pela exposição ao sarin durante o ataque foram aqueles que entraram em contato com o agente enquanto tentavam ajudar aqueles que já haviam sido atingidos. Entre as vítimas estavam 2 funcionários do metrô que morreram tentando descartar os sacos de sarin perfurados. Quando as autoridades iniciaram as investigações sobre os ataques, rapidamente começaram a fazer conexões entre esse gás e os incidentes anteriores, e as suspeitas rapidamente se concentraram no Aum Shinrikyo. 2 dias depois do incidente, a polícia montou um ataque maciço ao escritório da seita em Tóquio e sua sede. No total de mortos foi de 13 pessoas, e o número de feridos ficou entre 5.000 e 6.000 pessoas. Isso varia de acordo com as fontes. Uma semana depois do ataque, Asahara foi preso em um refúgio da seita no Monte Fuji. Eventualmente, cerca de 200 membros da liderança foram presos, e dezenas foram condenados pelos gases e outros atos violentos. Os julgamentos dos membros da A1 continuaram no início do século XXI. Em 27 de fevereiro de 2004, há 16 anos, Shoko Asahara e outros 13 membros do grupo foram condenados à morte. No entanto, Asahara só foi executado após um longo processo de 27 acusações de homicídio, sendo executado por enforcamento em um centro de detenção em Tóquio, em 6 de julho de 2018, aos 63 anos. O motivo da demora para a execução de Asahara é que no Japão as sentenças de morte só são levadas ao fim depois que todos os apelos à justiça forem esgotados e o veredito for realmente fim, e o veredito for mantido até o fim. Os julgamentos contra os membros do culto só foram concluídos em janeiro de 2018, quando a Suprema Corte manteve a condenação à prisão perpétua de um dos membros. Bem sombrios, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e deixem nos comentários o que acharam sobre a verdade suprema, a seita do fim do mundo.